falar sobre testes, então. A Mayra de Jaimo está com a gente aqui no estúdio para isso, Joel, para falar sobre a ação do Procon, que começou agora na segunda-feira, né? Então hoje é o segundo dia de fiscalização de vendas de testes para a Covid-19 por preços abusivos. A gente tem relatado muitas esperas longuíssimas, filas de 4, 5 horas para conseguir fazer um teste agendado, tanto em farmácia quanto também nas clínicas, que começaram a limitar esses testes às pessoas com sintomas. A Mayra de Jaime está acompanhando esse trabalho do Procon, tem mais detalhes aqui pra gente. Nós sabemos que determinado produto, quando ele fica escasso, quando diminui a oferta, é uma coisa lógica, o preço dele acaba subindo. Essa é uma regra que é aplicada para todos os produtos, mundialmente falando. Agora, me parece, e o Procon quer muito saber de verdade se há sacanagem ou não. E me parece que há sacanagem mesmo. Tanto que os fiscais aí, os profissionais do Procon, estão em cima mesmo desses laboratórios, dessas farmácias, não é, Djaimo? Muito boa tarde a você, minha amiga. Bem-vinda aqui ao Bora Brasil. É isso mesmo, Joel. Boa tarde para você, para Ana, para todos os ouvintes. Saudades de entrar aqui com vocês, né? Já faz um tempinho. Ela de férias. Pois é. Que legal que você voltou, viu? Inclusive, nas férias, fui procurar testes de Covid e, olha, tá muito, muito, muito difícil de achar. Acabei pegando ali durante as férias. Pegou e quando Covid? Peguei. Vem cá, então, antes aí da notícia, você pegou a Ômicron? Confirmou se era Ômicron ou não? Não consegui confirmar, mas assim, foi bem parecido com os sintomas que a gente está ouvindo por aí. Tive só a garganta inflamada, né? Então, há grandes chances, até porque muita gente com quem eu estava ali acabou se contaminando também. Então, foi uma grande disseminação do vírus ali. Então, é muito provável que tenha sido. Foi muito suave, foi bem tranquilo. Um remedinho vacinada, ali no primeiro dia, já passou, já nem senti mais nada. Você tomou 2 vacinas, é claro, né? 2 doses. Isso, logo eu vou tomar a terceira, agora vai adiar um pouquinho, né, porque como eu me contaminei, vou esperar um mês, mas logo já a terceira também. Quais foram as vacinas? Pfizer. As 2 da Pfizer? Sim. Que bacana que deu certo, veja aí, ela chegou a se infectar com a doença, mas lidou na maior boa. Como se fosse uma gripe mesmo. Exatamente. Uma gripezinha, né? Até Olha mais tranquilo. Às vezes conversei hoje com o Guilherme Oliveira aqui da rádio, que teve influenza e foi bem mais forte do que a Covid para mim. Exato. É o que muita gente está relatando. Inclusive, quando você chega e consegue fazer o teste, muita gente está relatando essa surpresa. Chega lá e fala, não, eu tô só com uma coriza, uma dor de cabeça. Parece um resfriado. Pá! Covid no teste. É o tal do bicho. É isso. Agora, o DJ, vamos lá. Tem sacanagem ou não tem aí nesses testes? Então, Joel. Ou com quem vende eles, né? Tá tentando identificar justamente isso, porque já tá difícil de achar. E aí, quando você acha, tá um preço muito maior do que tava antigamente, que tava ali uns 80, 100. Agora você encontra teste por 300, 400 reais. Isso que o Procon tá averiguando, então ele intensificou as ações de fiscalização em farmácias e laboratórios particulares. E pode até confiscar esses materiais, tá? Aplicando multas. Segundo o diretor executivo do Procon, que é o Fernando Capês, ele deu uma entrevista hoje no Manhã Bandeirantes, aqui na rádio, e disse que em situações extremas, a lei autoriza esse confisco dos materiais. O artigo 5º é o artigo que enumera os direitos individuais e as garantias fundamentais do cidadão. Nesse artigo 5º, no inciso 32, está prevista a defesa do consumidor como uma garantia fundamental. Está previsto também, no outro inciso 25, a requisição de bens públicos para ofertar à população. E tem uma lei federal de 2020 que autoriza esta requisição. Claro, não é o que está no radar do Procon neste momento, mas se houver um agravamento da pandemia, a população começar a correr desesperadamente em busca dos testes Covid, os preços explodirem, os estoques estiverem sendo escondidos, nós vamos propor, juntamente com o secretário Jean Gorenstein, ao governador de São Paulo, a requisição dos testes para oferta gratuita e, é claro, pagaremos a justa indenização que vai ser arbitrada num processo judicial. E aí depois eles que recebam por precatórios. Então, o que eles estão achando no Procon é que tem laboratório que está escondendo o jogo, é isso? Exatamente, escondendo os testes para ter menos no mercado e aí o preço poder subir. E isso não é só uma questão de multa, é um crime. E aí a farmácia, o estabelecimento tem que se responsabilizar. Mas é uma acusação grave. Teve assim. canalha que fez isso lá em Manaus com oxigênio. Vocês se lembram disso? Os caras estavam escondendo o oxigênio para fazer o preço subir e vender depois o tal do cilindro de oxigênio.
Tanto que pessoas morreram asfixiadas por conta de ações canalhas como esta. Você acha que não vão fazer com teste? Claro que estão fazendo. Se o PROCON está pegando pesado em cima mesmo, é porque já tem denúncia pesada e embasada. Agora, tem que multar mesmo esse pessoal, confiscar, se for o caso, para servir de exemplo, para que os outros se enquadrem novamente, porque há um alinhamento. Quando um sobe, o outro sobe também, e assim vai, e de repente você olha no mercado, o preço está lá em cima, assim como acontece com o combustível, com os combustíveis. Então eu espero que o PROCON consiga agir mesmo e dar um exemplo claro, sabe? Mostrando que pessoas que estão agindo de forma canalha estão sendo penalizadas, Mayra. Exatamente. Olha, já teve autuações. Só na capital paulista, dos 40 estabelecimentos que foram fiscalizados, 32 foram autuados porque não tinha informação dos preços dos testes para o consumidor. Só quando o consumidor chegava ali no balcão para perguntar é que eles informavam, não tinha essa divulgação e por isso eles foram autuados. Por enquanto, eles não encontraram essas farmácias que estão escondendo, né, que porventura estejam escondendo testes. Mas foram 88 estabelecimentos no total do estado fiscalizados até agora. Essa ação acabou de começar, então o PROCON está atuando toda a equipe ali para conseguir fiscalizar as farmácias e os laboratórios particulares. E aí tem multa que pode variar de 40 mil até 11 milhões de reais, dependendo do tamanho do estabelecimento. Então é uma multa bem salgada, né, para quem cometer essa infração. E o PROCON recomenda que os consumidores, ao observar um preço ali acima de R$150 no teste, tanto o PCR quanto o antígeno, entrem em contato com o órgão para fazer a denúncia, que aí eles vão fiscalizar. Essa ação ainda vai persistir nos próximos dias, nas próximas semanas. Então, quem observar aí em qualquer farmácia pode falar com o PROCON. Porque você consegue encontrar o antígeno, que é aquele teste rápido, por uns R$90, R$99. E, sendo bem sincera, a maioria dos lugares onde eu vi está nessa mesma faixa de preço já há uns bons meses. Agora, o PCR, abaixo de R$200, R$250 é uma raridade. Porque muito difícil. Também é o que é exigido, muitas das vezes, né? Você vai fazer um trabalho para entrar no local lá, às vezes te exigem o teste e falam, tem que ser o RT-PCR, tem que ser esse teste aí, porque o outro não serve pra gente, não. E sabe o que vai acontecer? O pessoal vai falsificar esses testes, isso. O que não é difícil. Eu já obtive algumas informações, você da mesma forma, de testes que foram falsificados, resultados que foram falsificados. Né? Aliás, tem até uma notícia de Foz do Iguaçu, não sei se você viu esse caso, mas 13 pessoas foram presas porque compraram testes falsos para entrar num show do cantor Gustavo Lima, lá em Foz do Iguaçu. A polícia estava investigando já esse caso, tinha um grupo vendendo esses testes pela internet, e aí 13 foram pegas na entrada do show com os testes adulterados ou falsificados, 10 menores de idade e 3 adultos que acabaram sendo detidos. Pois é, essa escassez de teste não é nada boa, viu, gente? Principalmente nesse momento que estamos enfrentando, ainda estamos no pico de novos casos, de novas infecções, e estaremos nesse pico ainda por mais alguns dias. Ficaremos por mais alguns dias, como o próprio Josino disse no início do jornal. E o que a Mayra falou pra gente? Você faz o teste achando que é uma gripe, por exemplo, aí detecta Covid-19. O tratamento para Covid é Você chegou a se tratar ou tratou só os sintomas mesmo, com anti-inflamatório para garganta, coisas assim, analgésicos? Só sintomas. Só isso. Né? E se fosse influenza, é claro que o médico te receitaria um medicamento específico para a influenza, como o tal do Tamiflu aí, e outros medicamentos similares. Então o teste ele é importante nesse sentido também, para ajudar no seu tratamento e para retirar a pessoa de circulação o quanto antes. Né? Obrigado, Mayra. Muito obrigado, querida. Posso só colocar uma mensagem de um ouvinte aqui que é sobre isso também? O José está nos ouvindo da Moca. Da Moca. Meu. Ninguém fala assim na Moca, né? Mas a gente sempre imita, né? Fazer o quê? O quê? Ô louco, meu. Ô louco, meu. Ele fala que em setembro foi para Lisboa, né? Foi para Portugal. O autoteste lá custava €1,20. €1,20. Ele disse que encheu uma mala e trouxe para o Brasil. Ele acredita que por aqui o preço vai ser um absurdo. Sabe que já tem até uma estimativa para o autoteste, né? Ele nem foi liberado no Brasil ainda, mas já se fala que ele pode custar entre R$45 e R$70. Muito perto, inclusive, do que custa o teste aplicado na farmácia, que às vezes você encontra por 80, 90, 90 e pouquinho. Ainda não foi autorizado pela Anvisa, né? Mas a decisão tá para sair essa semana. Exato. Estão se baseando no seguinte argumento. Há o autoteste também para gravidez, não tem? Por que não libera o teste da Covid-19? Sabe que a Anvisa tem uma resposta para isso, eu sei porque eu fiz essa reportagem há alguns dias, você estava de férias ainda.
Mas eles falam que como se trata de uma doença contagiosa, antígeno e tal. Por exemplo, que a gente está falando de um vírus, você fazer o teste fora de um ambiente controlado poderia ter erros por causa do manuseio do equipamento. E aqui no Brasil, o Ministério da Saúde exige a notificação. Tanto que quando você vai na farmácia fazer o teste, o resultado positivo ou negativo é mandado para a base de dados do Ministério da Saúde. Então, liberar esse teste para todo mundo, fazer em casa, inclusive, poderia ser um teste inconclusivo, se não for feito da maneira correta, e o Ministério da Saúde não teria acesso a esses resultados. O que muito especialista contraria. Fala, imagina, a pessoa que teve contato com a Mayra, por exemplo, a Mayra está contaminada. Eu comecei a ter sintoma agora, eu faço o teste, eu já posso saber se eu preciso buscar um tratamento mais imediato, se eu espero um pouco mais. Então dá para desafogar um pouco o atendimento em pronto-socorro e farmácia, por exemplo. É pior do que você ter algo duvidoso, entre aspas, não ter nada. Exatamente. Né? Senão esses países mais evoluídos não estariam utilizando em massa. E por lá, no Reino Unido, por exemplo, é barato. O cidadão é de graça. O cidadão recebe uma quantidade de testes lá para fazer quase que diariamente. Se um dia positivo atestado for, o cara fica dentro de casa. Exatamente. Né? Mas infelizmente nós não chegamos ainda nesse nível. Ô Mayra, muito obrigado, viu? Um abraço para você. Um ótimo 2022, querida. Valeu. Para vocês também. Valeu, gente. Um abraço.